Hoje nós vamos falar sobre. Nós vamos começar o conteúdo de física térmica. Na semana passada nós concluímos mecânica. Nós falamos sobre momento de inércia e momento angular. E hoje nós vamos começar a parte de física térmica, tá? Nós vamos começar essa parte com termologia, introdução, a parte mais simples, tá? Os conceitos básicos de calor e temperatura são importantes. Então, termologia é o estudo do calor, né? Logia, estudo, e o termo está relacionado ao calor. É a parte da física que estuda o calor e os seus efeitos sobre a matéria. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre energia, né? Calor, vocês vão ver que é uma forma de energia. Nós vamos falar sobre essa energia térmica. Nós vamos falar como ela é transferida de um corpo para outro, quando o corpo recebe ou quando o corpo perde essa energia. Todos os corpos são constituídos de partículas, né? E essas partículas, elas estão em constante movimento. Sempre estão em movimento. Esse movimento é o que nós chamamos de energia interna de um corpo. Se essas moléculas estão mais agitadas ou mais lentas, mais calmas, isso vai me dizer qual é o nível da energia interna desse corpo, né? Se as partículas estão mais agitadas ou não. Então, quanto mais agitadas elas estiverem, maior a energia interna desse corpo. Por exemplo, aqui, ó, nós temos um corpo com moléculas mais agitadas à esquerda e um corpo com moléculas mais calmas à direita. Você nota que essas moléculas à esquerda, elas estão, por estarem mais agitadas, você também consegue ver aqui, ó, que eu tenho um corpo mais quente. E as moléculas que estão mais calmas, eu tenho um corpo mais frio. Então, o estado de aquecimento de um corpo vai influenciar nessa agitação, nessa energia interna das moléculas, tá? Quanto mais aquecido, quanto mais quente um corpo tiver, mais agitadas as moléculas vão estar, né? Maior a energia interna dessas moléculas. Olha aqui, eu tenho um recipiente sendo aquecido, as moléculas da água bem agitadas, ó. Eu tenho um recipiente contendo água e gelo, eu já tenho as moléculas mais calmas, né? Um movimento mais lento das moléculas. Então, esse movimento vai me dizer se um corpo vai estar mais quente ou mais frio. Para nós, né, o Sol, ele é a nossa maior fonte de calor, né? E mais importante. É ele que fornece calor e vida para o nosso planeta. E aqui eu já começo, né? Calor e temperatura são a mesma coisa? Não são a mesma coisa, né? A galera é muito comum a galera confundir os conceitos de calor e temperatura, inclusive trocar o conceito de calor e temperatura, achar que é a mesma coisa, né? Cara, um corpo está quente, um corpo está com muita temperatura, está com muito calor, né? A galera não consegue definir o conceito de calor. É importante ter cuidado aqui, tá? Para deixar bem claro o que é calor, o que é temperatura. Então, nós vamos ver o que é calor, o que é temperatura, e nós vamos falar um pouco sobre sensação térmica. A sensação térmica é quando está com febre, fica com muito frio. Perfeito, Andressa. Perfeito. Segura esse exemplo aí, tá? E eu vou explicar por que você fica com muito frio. Isso é fantástico. Fantástico. Segura esse exemplo aí. Por que você fica com muito frio quando você está com febre? A sensação térmica, ela não pode ser usada como medida de temperatura de um sistema, né? Por exemplo, quando
a minha mãe ou a minha sogra vão dar comida pro meu filho, e aí a comida tá quente, né? Ele cospe logo quando tá quente. Não, não, vó, tá quente, ele cospe. Aí ela vai botar o dedo na comida. Não, tá quente, não. Olha, veja bem, não dá para você medir a sensação térmica, ela varia de pessoa para pessoa. O que é quente para mim não é quente para você. O que é frio para mim não é frio para você. Então não dá para você, principalmente com o dedo, as nossas mãos elas já estão bem acostumadas a uma variação de temperatura grande. É, então não dá para eu colocar o dedo em alguma coisa e dizer, ó, esse negócio não está com temperatura alta, não. Está frio. Pegue regiões mais sensíveis, como os seus lábios, são muito mais sensíveis do que o seu dedo. Então, se você encosta a comida com o dedo, encosta essa comida no seu lábio, você vai ter sensações totalmente diferentes. No meu dedo está dizendo que não está quente, mas no meu lábio está dizendo que está quente. Eu vou comer pela boca, não vou comer com a mão, né? Então, as sensações térmicas, elas variam de pessoa para pessoa e jamais podem ser utilizadas para indicar temperatura, tá certo? Então, afinal, o que é calor? Calor é uma energia, existem diversos tipos de energia, nós já falamos isso, inclusive existe energia térmica. Energia térmica em movimento. Então, o calor é uma energia térmica em movimento. É importante frisar isso aqui, ó, quando ele está em trânsito, tá? Em movimento, de um corpo para o outro. Calor, essa energia térmica recebe o nome de calor quando passa de um corpo para o outro, tá certo? Preste atenção. Existem diversos tipos de energia: cinética, química, gravitacional, eólica, elétrica, nuclear, energia térmica. Essa energia térmica só recebe o nome de calor quando ela está passando, quando tem energia passando de um corpo para o outro, aí eu tenho essa energia recebendo o nome de calor, tá certo? Então, calor é o nome que se dá quando a energia está em movimento de um corpo para o outro. Portanto, não existe um corpo tem muito calor, tá? Um corpo está com pouco calor. Não existe. Um corpo tem muito calor. Não existe, tá? Porque só recebe o nome de calor quando está em movimento. Quando chega no corpo, não é mais o nome de calor, tá? Aí já é energia interna, né? O corpo absorve essa energia e as moléculas se agitam. E aí eu vou falar de energia interna, tá bom? Ou, se você quiser se relacionar a essa energia dos corpos, né, você pode falar energia térmica. Mas o nome de calor só pode ser utilizado quando está passando de um corpo para o outro. Ninguém tem calor. Ah, eu estou com muito calor. Não. Você recebeu muito calor. Eu não estou com muito calor. Eu recebi muito calor. Isso tem relação com calorias. Calorias é uma unidade que as pessoas utilizam para energia, né? Só que o seguinte, dá para você converter de calorias para quilojoules, para joules, né? Que é a unidade que a gente utiliza para calor, para você saber, para energia, né? O joule, para você saber quanto de energia vale aquilo dali. A calorias, da forma como a gente conhece, a caloria de um alimento é a quantidade de energia que esse alimento fornece para o corpo, tá? Só que da forma que ela é apresentada na, na, nas embalagens dos produtos, ela traz mais algo do tipo a quantidade de não relacionada à quantidade de energia que o seu corpo vai absorver, mas a quantidade de, como é que eu posso falar? Não está vindo agora a palavra.
A gente associa assim, quando você lê, essa embalagem tem tantas calorias, você associa que aquilo ali vai, pode ou não engordar a pessoa, entende? Você relaciona aquilo com massa, com gordura. Pronto, exatamente. Você associa isso com gordura, né? Aquele alimento tem tantas calorias, né? Você já associa, tem poucas calorias, você associa isso com a quantidade de massa que você estaria inserindo, a quantidade de gordura que você estaria inserindo. Quando, na verdade, caloria está relacionada com a quantidade de energia que o corpo que aquele alimento tá lhe fornecendo, tá certo? E calor é uma forma de energia, tá bom? Por isso que tem a mesma unidade. Mas dá para você converter de calor para joule, que é a unidade de calorias para joule. Beleza, galera? Então, calor só recebe o nome de calor quando essa energia está passando de um corpo para o outro. Quando o corpo absorve essa energia, ele vai utilizar essa energia para agitar suas moléculas. Então, vai se converter em energia interna do corpo. Aí você não fala mais, estou com calor. Quando alguém recebe muito calor, quando alguém recebe muita energia, eu estou recebendo muito calor. Aí eu tenho uma sensação térmica de quente, né? De calor. Pô, hoje o dia está muito quente. Está muito quente por quê? Porque eu tô com muito calor. Não, não é tá quente porque eu tô muito calor. Tá quente porque eu tô recebendo muito calor. É perfeito, Andressa. Perfeito, perfeito. Se você vai para academia e você não se alimenta, você pode passar mal, ou se você não passar mal, você pode não ter forças, né? Você pode ficar literalmente sem energia, sem forças, né? Na academia. Então você tem que se alimentar, porque é a sua fonte energética, né? Agora também você não pode comer demais. Por quê? Porque se você come demais, enche o bucho, o seu corpo ele vai focar a sua energia em digerir aquele alimento. E aí, quando você for para academia, primeiro que você pode se sentir mal por estar com a barriga muito cheia, e segundo que você não vai ter energia para fazer os alimentos, para fazer o exercício, já que o seu corpo está focando energia em digerir aquele alimento. Então, não é legal. É legal se alimentar com alguma coisinha ali 1 hora antes, né? Que já dá um tempo legal do seu corpo ter trabalhado aquilo, ter absorvido aquela energia, e você vai legal para academia. Show? Esqueci o que eu estava falando. Então pronto. Esqueci o que eu ia falar. Ai, caramba. É... Antigamente, né, o calor, ele era conhecido como um, um fluido calórico, né? Ele não era definido como calor, ele era alguma coisa, uma substância que entrava e saía dos corpos, era um fluido calórico, não era muito bem definido, né? Depois foi se trabalhando isso até chegar no conceito de calor que nós temos hoje. Então, a unidade, como eu falei, é o Joule, né? Joule. É o Joule do Sistema Internacional, mas você também pode encontrar o cal de calorias, né? A unidade de calorias. Só como eu falei, a unidade de calorias que a gente está trabalhando agora, que 1 cal igual a mais ou menos 4,2 joules, esse 1 cal não é o mesmo, a mesma caloria que aparece na embalagem lá dos alimentos, né? Mas a ideia é de energia, tá bom? A ideia é de energia. Pois é, que a gente tenta juntar tudo, né? Exatamente, catabolizar, né? Exatamente, perfeito, galera. Você vai relacionando. O que é quilocal, né? 1 quilo de qualquer coisa é 1.000 de qualquer coisa, né? Então, se eu tenho 1.000 calorias, eu posso escrever 1 quilocal. Se eu tenho
4.200 joules, eu posso escrever 4,2 quilojoules, tá? Vamos lá. Sim, lembrei. Se eu estou com calor é porque eu estou recebendo muito calor. É uma sensação térmica. Quando eu estou com frio, é porque eu estou perdendo muito frio. Ou é porque eu estou perdendo muito calor. Então, quando você ganha muito calor, você tem a sensação térmica de quente, de que o tempo está quente. Quando você perde muito calor, você tem a sensação térmica de frio, tá bom? Outros fatores podem deixar o clima quente, não só você estar recebendo muito calor. Por exemplo, acontece às vezes de o clima não tá sol forte, tá nublado, só que tá muito quente. A gente diz que tá abafado. O que é o tá abafado, né? Não, você não está recebendo aquela quantidade enorme de sol como recebe todos os dias. Deveria estar frio, mas não está, está quente. Exatamente. Agora você diz, rapaz, eu estou recebendo muito calor. A minha sensação térmica é de quente. Então, o que é o abafado? Por que fica quente no abafado? Porque é como se fosse um efeito estufa, né? As nuvens, elas retêm esse calor. Tem tanta nuvem aqui que a luz do sol, ela entra, aquece o ambiente aqui, aquece a terra, parte da luz ela é refletida, só que quando ela bate nas nuvens, ela volta e aquece de novo. Então esse ambiente vai ficando cada vez mais quente, abafado, né? E não venta, né? Não tem troca de ar, né? E aí o ambiente fica muito quente. Então, agora vamos para a pergunta de Andressa, né? Por que quando eu tô com febre eu fico com frio? O seu corpo, ele funciona de acordo com algumas regrinhas, né? E 36 graus e meio é a temperatura média de um corpo. Quando a temperatura se eleva demais, a gente passa mal. Se a temperatura baixa demais, a gente passa mal. Tem que trabalhar mais ou menos ali em 36,5. Quando você está com algum problema, teve alguma infecção, algum corpo estranho, né? Invasores no seu corpo, vírus, bactérias, esses corpos estranhos. Aí o seu corpo reage. Como que ele reage? Ele reage elevando a temperatura. O seu corpo eleva a temperatura na tentativa de matar esses invasores. Porém, exatamente. Porém, hoje em dia, esses vírus e bactérias já são bem resistentes a essa elevação de temperatura, então isso não faz mais efeito. Mas isso serve de indicativo para avisar para você que tem alguma coisa errada. Ou está com alguma infecção, ou está com, enfim, um vírus, uma bactéria. Então, seu corpo eleva a temperatura para tentar matar esses invasores. Não conseguiu, aí você vai tomar os remédios, né? Por que eu fico com frio, professor, quando eu estou com febre? Se eu estou quente? Se você encosta em alguém que está com febre, com muita febre, a pessoa fica muito quente mesmo. Você ficar agarrado com essa pessoa, você chega a ficar suando. Porque você está recebendo o calor dessa pessoa. Né? Essa pessoa ela está perdendo. Ela está numa temperatura tão alta que agora o corpo dela tem que perder muito calor. E aí você começa a perder muito calor, porque a temperatura do seu corpo é 36,5, aí o seu corpo agora vai trabalhar para baixar a temperatura. Então você começa a perder muito calor, perder calor, perder calor, perder calor. E quando um corpo perde calor rapidamente, aí você tem a sensação de frio. Perfeito. Entenderam? Então, por que dá frio? Embora eu esteja com a temperatura muito alta, embora o meu corpo esteja muito quente, eu estou perdendo muito calor por estar muito quente, né? E aí o meu corpo está tentando baixar a temperatura, então eu começo a perder muito calor. E quando eu perco muito calor, da mesma forma que eu ganho muito calor, eu sinto quente, eu sinto calor. Quando eu perco muito calor, eu sinto frio, eu tenho a sensação do frio. Então, me dá frio. Legal para poder ajudar a baixar a temperatura. Então vamos com calma, né?
é legal tomar banho, porque agora eu tô com temperatura alta, meu corpo quer regular. Toma banho. Gelada mais não, né? Antigamente os médicos diziam água gelada, hoje mais não, porque você pode ter até um choque térmico na criança. Então toma banho normal, água morninha, porque a ideia é que aquela água vai bater na sua pele, a água vai bater na sua pele, vai absorver o calor que está na sua pele sendo jogado para fora, a água vai absorver esse calor e vai levar esse calor embora, né? Então, se tirou o calor, a sua pele fica fria. Então, você consegue regular a temperatura, baixar a temperatura do seu corpo assim. Não precisa ser gelada necessariamente, só água morninha, porque a água vai bater, vai absorver essa energia e vai tirar esse calor. Então, a pele vai ficar fria. Tranquilo, não precisa ser água gelada. Se enrolar em lençol, se enrolar deixar a pessoa aquecida com roupas, com camisa, calça, se enrola no lençol e deixa suar. Após, tira essa roupa aí, tá com roupa, tá com suor de febre. Não existe suor de febre, pelo amor de Deus, né? Não existe. Fica com a roupa enrolado e deixa suar. Tá na cama, enrola no lençol e deixa suar. Porque o que é o suor? Isso é fantástico. O que é o suor? O suor é o seu corpo tentando regular a temperatura. Como? Eu estou muito quente. E aí, o meu corpo... Por que acontece? Quando toma remédio, exatamente. Porque a temperatura já está baixando. O que acontece? Se eu deixar um objeto no sol, se eu deixar um carrinho de mão no sol, depois de 10 minutos eu for pegar o carrinho de mão, eu vou quase queimar a mão de tão quente que está aquele ferro do carrinho de mão. A temperatura de um objeto, quando ele está recebendo, se deixar no sol, ele está recebendo calor, recebendo calor, recebendo calor, recebendo calor. A temperatura vai subindo. Só que o nosso corpo, ele não funciona assim. Eu falei que ele tem algumas regrinhas. Então, o nosso corpo, quando a temperatura começa a subir, ele começa a suar e essa água jogada para fora pelos poros da sua pele, essa água sai, pega o calor que está em volta e evapora. Na hora que a água sai, pega o calor e evapora, aquela região fica fria. Então, quando você está com febre e está passando, você começa a suar. Aquele suor é o seu corpo regulando a temperatura. A água está saindo pelos poros, está pegando o calor que tá na sua pele e está indo embora. Isso faz com que a temperatura baixe. Então, significa que está dando certo. Não é para tirar a roupa, deixa na roupa, deixa suar, deixa molhar tudo. Quanto mais você estiver suando, melhor, porque significa que está dando certo, está funcionando, a temperatura está baixando. Tá certo? Quando você está jogando, está brincando, né? E aí as meninas não, mas os meninos já fizeram muito isso. O cara tá brincando no meio da rua, nosso corpo é uma máquina perfeita, Andressa, perfeita. Os meninos estão brincando na rua, jogando bola com o primo, não sei o quê, aí tá na hora de entrar para casa, já é 10 horas da noite. O que o cara faz? Se senta no meio-fio e espera ali 10 minutos, porque na hora que você tá suando, mas na hora que você sentar, aquele suor que está na sua pele vai evaporar e vai levar o calor embora. E na hora que leva o calor embora, a região fica o quê? Fria. A parte do seu corpo que parou de suar, ela fica fria. E aí o menino fica 10 minutos ali, fica friozinho, entra em casa, lava os pés e vai dormir. Porque já está friozinho o corpo, né? Não precisa mais tomar banho. Então tem essa técnica que o menino usava para não tomar banho, né? Exatamente. Quando você chega, quando você chega e se senta de frente ao ventilador, tá suado, se senta de frente ao ventilador, liga o ventilador, o que é que aquele ventilador vai fazer? Ele vai acelerar o processo de evaporação da água da sua pele. Você está suando, só que demora. Aqui a umidade é muito alta, né? 70%, 80%. Então demora para essa água evaporar. Quando você está de frente ao ventilador, aquele vento vai fazer com que essa água evapore mais rápido. E aí você sente rapidamente a sensação de frio. Quando você sai de uma piscina, você sente frio. Por quê?
Porque na hora que você sai da piscina ou da praia, sua pele está molhada, bate o vento forte, aquela água evapora, leva o calor embora, você fica com frio. Por que que quando você está com frio, o que que a gente faz naturalmente? Quando a gente está com frio, nós nos encolhemos, os animais se encolhem, né? Quando um bando de lobos está numa região muito fria, eles, os pinguins, na hora que eles vão dormir, eles se juntam. Qual é a ideia disso? Você deve ter visto isso em filme, né? Só que os caras romantizam, né? É muito sem lógica. Ah, estamos aqui numa região muito fria, de gelo, menos 10 graus Celsius. Ah, tira a tua roupa, eu tiro a minha, a gente fica agarrado. Não tem lógica um negócio desse, né, velho? Tirar a roupa. Não tem lógica um negócio desse. Tirar a tua roupa e tirar a minha, não tem. Vai ficar congelar os dois. Então, o que acontece? Quando tá muito frio, os lobos, os pinguins, né, ou no filme, as pessoas, elas ficam juntinhas. E aí, muito legal, os lobos, eles se juntam e eles trocam o calor que eu tô perdendo toda hora, constantemente. Você tá perdendo calor constantemente. Isso é fato, tá certo? Então, existe aqueles óculos de visão noturna que eles captam o infravermelho. Nós estamos constantemente emitindo radiação infravermelho. E essa radiação infravermelho que a gente emite leva o calor embora. O calor vai através da radiação do infravermelho também. Então, quando você se junta, o meu calor que eu estou perdendo, você está absorvendo. Então, você usa o calor que eu estou perdendo para te aquecer. E eu uso o calor que você está perdendo para me aquecer. Então, os animais, eles se juntam e ficam trocando calor. Os animais que estão mais externos, com o passar do tempo, eles vão para o meio. E aí eles vão trocando de posição ao longo da noite para poder todo mundo se manter aquecido. Eu acho isso fantástico. Então, se uma sala de aula, por exemplo, se nós estivéssemos na sala de aula e a gente se juntasse, todo mundo no cantinho da sala, daqui a pouco, quem está no meio ia começar a suar, porque ia começar a absorver o calor que o outro perde, e aí a gente ia trocando calor, tanto calor, que a galera ia começar a suar. Beleza? Então, por que que a gente se encolhe quando está com frio? Para diminuir a área do nosso corpo que está perdendo calor. Então, você se encolhe para reduzir essa área que está perdendo calor. Ok? É porque nós meninos, nós somos mais lentos na questão de paquera e tudo. Né? As meninas não entendem as coisas, né? Às vezes a menina chega pro cara e diz, rapaz, eu tô com frio. Aí o doidinho... A doidinha é afim do doidinho e o doidinho é afim da doidinha, mas o doidinho é bestalhado ainda. Por que vocês não entendem ainda? Mas aí a menina chega, ai que frio. Aí, olha, meio-dia, ela saindo da aula, saindo do IF, meio-dia. Um sol de amolecer a quenga do coco. O cara tá meio desnorteado, na portaria do IF. Um calor. Aí ela olha pro cara e fala, ai que frio. Aí o cara fala, ah, lhe dou o meu casaco. Tome meu casaco. Não, ela não quer o seu casaco. Você não está entendendo. Ela quer trocar calor com você, tá entendendo? Ela quer que você abra o seu casaco, envolva ela do outro lado e feche o zíper. Ela quer os dois ali, trocando calor, entendeu? Pele na pele. Essa troca direta de calor, que o seu corpo, para que é o corpo dela? Só que o cara é meio bestalhado, então a gente demora para poder entender as suas... Quando a doidinha vai-se embora, tá, não tô mais com não. Aí o cara, toma meu casaco, assim, não, passou, nem tô mais com frio, nem tô mais. Aí o cara, nem acredito, bestalhado, né, perdeu a oportunidade. Então ela não queria isso, ela queria troca de calor direto, corpo, igual os animais. Vamos trocar calor. O calor que você perde, eu absorvo. O calor que eu perco, você absorve. A gente se tranca aqui nesse zíper, fecha o zíper do outro lado. Se liga na cantada, viu? Se liga na... Fica a dica. Se liga na cantada. O que é temperatura, né? O conceito de temperatura. E aí tem uma coisa importante que a gente tem que observar. Se um corpo, ele não está mudando de fase, tá certo? Porque o que é a mudança de fase? É usar a energia que o corpo está recebendo para quebrar as ligações das moléculas.
Então, se o corpo não está recebendo, não está mudando de fase, quando ele está recebendo energia, as moléculas passam a se agitar mais, passam a ficar mais agitadas. Quando ele perde calor, as moléculas ficam mais calmas. Essa maior agitação das moléculas ou menor agitação das moléculas vai me dar a temperatura. Então, o que é a temperatura? Se você olhar para cá, nessa primeira imagem, tem as moléculas mais calmas, nessa segunda imagem, tem as moléculas mais agitadas. Então, olhando para isso, eu consigo concluir que a temperatura desse lado aqui, ó, a temperatura da figura 2, é maior do que a temperatura da figura 1, porque as moléculas estão mais agitadas. Então, essa maior agitação das moléculas, devido terem absorvido energia, faz com que a temperatura de um corpo se eleve. Quando ele perde energia, as moléculas se acalmam, a temperatura baixa. Só a passagem de calor de um corpo para o outro, só a transferência, só a troca de calor entre dois corpos, quando há uma diferença de temperatura entre eles. Quando tem um corpo, vamos dizer assim, mais quente e um corpo mais frio. Quando tem um corpo com temperatura mais alta e um corpo com temperatura mais baixa. Aí eles vão fazer uma transferência de calor de um corpo para o outro. Então, se eu tenho aqui um objeto quente, temperatura alta, e eu tenho aqui um objeto frio, temperatura baixa, vai haver uma transferência de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Quando esse corpo recebe essa energia, quando esse corpo recebe esse calor, as moléculas absorvem essa energia e aumentam o seu movimento, aumentam sua velocidade. Quando a sua velocidade aumenta, a temperatura aumentou. Então, o que é a temperatura? A temperatura ela é nada mais, nada menos que essa agitação das moléculas. Ela mede o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior a temperatura do corpo. Quanto mais calmas as moléculas estiverem, menor a temperatura do corpo. Então, temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Preste atenção, é errado dizer, por exemplo, que temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Não existe quantidade de calor de um corpo. Existe a quantidade de calor que um corpo recebe ou que um corpo perde. Na hora que o corpo recebe aquela quantidade de calor, as moléculas se agitam e aí a temperatura sobe. Quando o corpo perde calor, as moléculas se acalmam e a temperatura cai, né? A temperatura desce. Então, a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Nós podemos dizer que é o somatório das energias cinéticas das moléculas. Quanto maior a energia cinética das moléculas, que é a energia de movimento, de agitação aqui, maior a temperatura. Fica claro, galera, essa diferença entre temperatura... Pode falar, Maria Luísa. Foi sem querer, professor. Certo. Então, temperatura, calor, recebe o nome de calor, é dado pela letrinha Q. Quando está saindo de um corpo para o outro, tá? Quando esse corpo recebe esse calor, recebe essa energia, suas moléculas se agitam cada vez mais. Essa maior agitação das moléculas faz com que a temperatura desse corpo se eleve. Então, vai haver um aumento de temperatura inicial, até uma temperatura final, devido a ter recebido ou perdido essa energia, tá? Então, temperatura está relacionada com a agitação das moléculas. Então, uma coisa bacana, uma curiosidade aqui, né? Na Lua, como não tem atmosfera, a temperatura varia muito
né? Durante o dia é mais ou menos 100 graus Celsius, e durante a noite é mais ou menos menos 150 graus Celsius. Então, é complicado para o ser humano viver lá na Lua. Quando lançaram a missão Apollo, escolheram um lugar mais ameno para o pouso. Até isso a galera teve que observar. Então, pousaram numa penumbra, né? Nem na noite e nem de cara para o sol, né? É uma coisa meio termo para conseguir proteger os astronautas, né? Senão seria complicada essa missão aí. Equilíbrio térmico. Então, quando o corpo ele está, eu tenho um corpo mais quente, um corpo mais frio em contato, como a doidinha que está com frio e o doidinho vai lá abraçar ela para aquecer, né? Então vai haver uma troca de calor. Se a menina está com frio, se a doidinha está com frio e o doidinho está abraçando ela, ou o contrário, né? Para ver essa troca de calor, ou a menina e a outra menina, ou o menino e outro menino, como queira. E aí, quando você tá junto lá do seu amado, da sua amada, vai haver uma troca de calor. Você está quente e o outro corpo está frio. Você vai fornecer calor para outro corpo. Preste atenção. Professor, mas o outro corpo não fornece calor para mim? Não fornece. Claro que fornece. Né? A pessoa não está morta, está fornecendo calor também. Só que em menor quantidade. Né? Como você, a outra está com frio e você está mais quente, então é você que está fornecendo maior quantidade o calor. E aí vai haver essa troca de calor entre os dois corpos, entre esse corpo quente e esse corpo frio, até atingir o que chamamos de equilíbrio térmico. Então, eu tenho uma temperatura, eu tenho esse objeto com temperatura grande encostado no objeto com temperatura pequena. Esse objeto fornece calor para esse, até que a temperatura dos dois dê empate, né? Até que a temperatura dos dois se equilibre. Eu estou perdendo calor, né? Esse é o objeto 1, portanto, a temperatura dele tende a diminuir. O outro está recebendo calor, portanto, a temperatura dele tende a aumentar, até atingir o que chamamos de equilíbrio térmico. Beleza? Aqui eu tenho o princípio zero da termodinâmica, né? Diz o seguinte: se um líquido A está em equilíbrio térmico com o líquido B, significa que eles estão com a mesma temperatura. Agora, se eu digo que esse mesmo líquido A está também em equilíbrio térmico com esse líquido C, então eu posso dizer com certeza que os líquidos B e C também estão em equilíbrio térmico, também estão com a mesma temperatura. Quando você, acho que você já deve ter passado por isso, de ficar com o dedo grudado na pedra de gelo, ou com a língua grudada na pedra de gelo, ou com os beiços grudados na pedra de gelo, ou pior ainda, sempre tem alguém na turma que eu dou, sempre tem alguém que fez isso. Ficou com a língua grudada no congelador. Eu não sei como é que a pessoa conseguiu fazer isso, mas sempre tem alguém que fez. Sejam sinceros, alguém aqui deve ter feito isso também. Então, o que acontece? Quando você coloca a língua no gelo, vou botar aqui o dedo, tá? Tem aqui uma pedra de gelo e eu coloquei aqui o dedo. Estou olhando no microscópio pequenininho, tá? Microscopicamente não, mas estou olhando bem de perto. Na hora que eu colocar o dedo, meu dedo está a 36 graus, as extremidades do seu corpo, elas são sempre mais frias, tá, galera? São os cantos mais distantes, o nosso corpo é aquecido com o coração bombeando sangue. Então, como são mais distantes, são regiões mais suscetíveis a ficarem com menor temperatura. Então, as pontas do dedo, quando está com frio, os dedos ficam mais frios rapidamente, o nariz, a orelha, as regiões mais extremas, elas tendem a baixar a temperatura mais rapidamente. Então, na hora que eu encostei nessa pedra de gelo,
A minha mão vai fornecer calor para o gelo. E aí eu vou conseguir derreter, porque o gelo está, sei lá, a zero, menos do que zero, na verdade, mas vamos dizer que ele está a zero. Então eu consegui derreter com o calor do meu dedo uma pequena camada, porque eu tenho muito gelo ali, tá? E eu tenho. Tá certo, gato. E eu tenho o meu dedo fornecendo pouco calor para o gelo. Então, na hora que eu toco no gelo, eu forneço calor para o gelo, derreto essa primeira camada, essa fina camada de cima, eu derreto, só que rapidamente o gelo, por estar na temperatura muito baixa, ele congela. Né? O meu dedo, se eu permanecer ali, ele vai tentar entrar em equilíbrio térmico com o gelo, né? Atingir a mesma temperatura, mas é difícil. Então, na hora que eu forneço calor, eu derreto a primeira camada e rapidamente o gelo congela. Aquela água congela novamente. E na hora que congela, congela com o meu dedo junto. E aí o meu dedo fica grudado. Ou ali, ou quando você vai chupar um gelo e o gelo está seco ainda, né? É legal que você molhe o gelo antes de botar na boca, né? E aí, ele tá seco na hora que você toca, ele derrete a primeira camada e rapidamente congela. E aí fica a sua língua grudada, né? E vai tentar entrar em equilíbrio térmico com a sua língua. Olha que legal aqui, ó. Essa bola entrando em equilíbrio térmico com essa pedra de gelo. A bola está em altíssima temperatura, vai haver troca de calor. Olha só, eu tenho muito gelo, então eles trocam calor até atingir uma temperatura de equilíbrio térmico. Note que a bola já esfriou consideravelmente, né? Não sei se chegaria a atravessar, porque eu tenho muito gelo, mas o que aconteceu? Eu elevei a temperatura daquele local onde eu estava em contato e a bola resfriou, né? A bola foi perdendo calor e o gelo foi recebendo calor. Tanto calor o gelo recebeu que aquela água que ele descongela, ele também já evapora, né? Ele descongela e já entra em ebulição. Aquela água que está em contato com o gelo. Presta atenção. Essa água, ela já vai descongelando e parte dela já vai entrando em ebulição. Olha só. Note que tem uma água aqui, ó. Tem uma água aqui, ó. Mas eu perdi um pedaço da água ainda. Olha só. A temperatura da bola diminuindo e a temperatura do gelo aumentando. Provavelmente ele chegou do outro lado, fez um buraquinho e essa água caiu. Se essa água não tivesse caído e permanecesse assim por um tempinho, ela congelaria novamente e a bola ficaria congelada dentro do gelo, porque eu tenho muito gelo para uma massa muito pequena da bola. Beleza? Então eu tenho aí uma tentativa de entrar em equilíbrio térmico, né? A temperatura de um desce, a temperatura do outro sobe. Mas é muito gelo para uma bola só. Se não tivesse vazado a água, ela teria congelado novamente. E aí você já deve ter ouvido a expressão, né? Que o gelo queima. O gelo queima? Sim ou não? Quem já ouviu essa expressão? O gelo queima. Onde é que o gelo queima? Quem sabe me dizer? Já ouviu, né? Quando é que o gelo queima? Fica ardendo se deixar muito tempo na pele. Perfeito, era esse ponto aí. O que acontece? Como é que o gelo queima? Se o gelo é frio e o que queima é algo quente. Não é contraditório? Você nunca parou para pensar? Como é que o gelo, mas como assim que o gelo queima se o gelo é frio? O gelo deveria congelar a minha pele e não queimar. Mas, como eu já falei para vocês, o nosso corpo ele é uma máquina perfeita. E ele funciona de acordo com algumas regrinhas. Se a temperatura se eleva demais, ele começa a suar. Se a temperatura baixa demais, ele começa a trabalhar para que a temperatura não baixe. Baixar a temperatura do corpo não é uma coisa legal.
Então, você está numa região muito fria, você deve ter assistido filmes, com certeza, de que a galera necrosa, né? Perde parte do corpo devido ao frio muito intenso. Então a temperatura baixa, baixa, baixa tanto que o cara congela a mão, a boca fica rachada. Na verdade, resseca, né? E uma coisa importante, não é legal ficar botando saliva, é legal botar água, tá? Saliva piora. Então, quando você está numa região muito fria, eu já falei, as extremidades do seu corpo, elas são mais suscetíveis a essa diminuição de temperatura, que está mais longe do coração, nas partes mais externas. Isso é... Pronto, perfeito. Ai, meu Deus, é muita coisa para falar. Segura isso aí. Então, quando você está numa região muito fria, as mãos começam logo a ficar sentindo essa diminuição de temperatura brusca, e aí você pode congelar a mão ou congelar o pé. Quando Napoleão perdeu a guerra, ele foi invadir a União Soviética, a Rússia, não sei o que era, naquela época, não lembro mais. E aí o exército russo começou a recuar, e Napoleão entrando cada vez mais na Rússia. Só quanto mais ele recuava, os caras queimavam as plantações, queimavam, tiravam alimento, recuava, tirava a população, e o exército russo chegava, não tinha água, não tinha comida, o exército francês, né? Chegava, não tinha água, nem tinha comida. E aí os caras começaram a congelar, literalmente, e fome também. E aí as mãos começaram a congelar, os pés começaram a congelar. Eu ouvi relatos de que quando os caras tiravam a bota, saía o dedo junto, né? Estava tudo congelado já. Então, o exército de Napoleão perdeu a guerra por frio, né? E aí, o que acontece? Para não perder uma parte do seu corpo, o seu coração começa a bombear mais sangue para aquele local. Se você está colocando uma compressa de gelo no joelho ou no braço, como está na imagem, botou ali a compressa de gelo, aquela região começa a ficar fria e o seu cérebro diz, Mayday, Mayday. Ele fala bem assim, Mayday, Mayday, temos um problema no cotovelo, manda mais sangue para lá. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai mandar mais calor para alguma região através do sangue. O sangue é quente, né? Então, o coração começa a bombear mais sangue e começa a jogar mais sangue para aquele local, na tentativa de não perder aquele local. Porque, lógico, se eu deixo o gelo por muito tempo no meu braço, aquela temperatura vai baixar demais, eu posso perder se o meu corpo não reagir. Eu já falei, perfeito. Rapaz, isso é muito foda, muito. Então, o seu corpo começa a mandar, o seu coração começa a bombear mais sangue e o seu corpo direciona esse sangue para aquele local. E ele chama hiperemia. Há uma dilatação dos vasos para poder aumentar o fluxo sanguíneo naquele local. E aí, essa dilatação de vasos e esse aumento de fluxo faz com que, inclusive, aquela região onde está em contato com o gelo fique vermelha. Porque eu tenho essa dilatação dos vasos e eu estou bombeando mais sangue. E aí o seu corpo começa a bombear tanto sangue e aumentar tanto, mandar tanto calor para aquele local, na tentativa de não perder, manda tanto calor, que aquele local acaba queimando. Então, quem queima é o nosso próprio corpo, porque você é um teimoso que está insistindo em ficar com uma bolsa de gelo por mais tempo do que deveria num local por conta do machucado. O gelo, ele é um tratamento, né? É importantíssimo quando você está contundido, né? É um analgésico natural, importante. Só que você não pode exagerar, que o seu corpo vai reagir e aí ele acaba se queimando. Perfeito? Vou dar uma dica. Você assistir essa aula, pode assistir termologia no YouTube, 50 aulas. Duvido você ter exemplos como esse. Só aqui, papai. Só aqui, viu? Que é padrão IF. Não tem conversa não. Show? O que é o sal, Ana? Já devem ter visto isso. Tá? A bebida tá quente. O cara vai lá e
e bota gelo e sal e a bebida dentro. Já viu? Gela mais rápido, professor? Gela. Porque o sal ele acelera o processo de fusão do gelo. Só que para poder sofrer fusão, o gelo tem que tirar calor, tem que ganhar calor. E aí, como eu acelerei o processo de fusão, o gelo vai roubar calor mais rapidamente da bebida. E aí a bebida acaba gelando mais rápido. Eu fiz um teste esses dias. Você bota uma lata da bebida numa panela de pressão com gelo. Eu botei inclusive sal também. E aí você começa fecha a panela e fica balançando bem muito. Uns 10 segundos, 20 segundos. Muito gelo e a latinha lá dentro. 2 latinhas, uma latinha. Você acelera o processo de resfriamento daquela latinha e ela gela mais rápido, de verdade, gela mesmo. Só não vai abrir na mesma hora que vai espumar, mas ela gela mais rápido. Porque esse processo de agitação, né, faz com que a bebida comece a perder calor rapidamente. E aí você consegue baixar rapidamente a temperatura daquela bebida. Aí sim, por que queima o sal e o gelo? Porque na hora que você bota sal e gelo na mão, o gelo por si já vai mandar o cérebro bombear mais calor para lá, né? Então, acabei de explicar. E o sal vai acelerar esse processo de degelo. Ou seja, vai roubar calor mais rapidamente daquele local, né? Então, acaba acelerando esse processo e queimando mais rápido. Show? Então, questões aqui, ó, me respondam, tá? Para gente agilizar. Calor é a energia contida em um corpo. Energia que transfere de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura entre eles. Um fluido invisível e sem peso que é transmitido de um corpo para o outro. A transferência de temperatura de um corpo para o outro. A energia que se transfere espontaneamente do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura. Resposta. Show. Energia de um corpo para o outro devido a uma diferença de temperatura entre eles. O Sistema Internacional de Unidades adota como unidade de calor Joule, pois calor é energia. No entanto, só tem sentido falar de calor como energia em trânsito, ou seja, energia que se transfere de um corpo ao outro em decorrência de diferença de temperatura entre eles. Assinale a afirmação em que o conceito de calor está empregado corretamente. A temperatura de um corpo diminui quando ele perde parte do calor que nele estava armazenado. A temperatura de um corpo aumenta quando ele acumula calor. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o meio ambiente. O aumento de temperatura de um corpo é indicador de que este corpo armazenou calor. Um corpo só pode atingir o zero absoluto se for esvaziado todo o calor que nele é contido. Qual é a resposta? A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o meio ambiente. Perfeito, Luane. Se você, Maria Clara, se você perceber, nas outras opções, está falando de armazenar calor. Eu disse a vocês que não existe esse armazenamento de calor. Ou o cara perde ou o cara ganha. Não existe armazenar calor. Vamos aqui. Temperatura e calor representam o mesmo conceito físico. Calor e trabalho estão relacionados com transferência de energia. Isso é legal. A temperatura de um gás está relacionada com a energia cinética de agitação de suas moléculas. Qual é a resposta aqui? Quais são corretas? Temperatura e calor representam o mesmo conceito físico. Calor e trabalho estão relacionados com energia, com transferência de energia. A primeira está certa ou está errada? Primeira, está certa ou errada? Errada. Perfeito. A segunda, olha, essa é muito legal essa questão aqui, essa alternativa. Calor e trabalho estão relacionados com transferência de energia. Sim. O que é trabalho? Trabalho é você fornecer energia ou tirar energia de um corpo para que ele entre em movimento ou que ele pare. E o que é calor? É a quantidade de energia que você transfere, energia térmica transferida de um corpo para o outro. Então tá certo. Legal. A temperatura de um gás está relacionada com a energia cinética de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas estiverem, maior a temperatura do corpo. Perfeito. Em um sistema isolado,
um sistema isolado termicamente do meio possui 3 corpos, um de ferro, um de alumínio e outro de cobre. Após um certo tempo, verifica-se que a temperatura do ferro e do alumínio aumentaram. Podemos concluir que ferro e alumínio aumentaram. Podemos concluir que o corpo de cobre também aumentou a sua temperatura. O corpo de cobre ganhou calor do corpo de alumínio e cedeu calor para o corpo de ferro. O corpo de cobre cedeu calor para o alumínio e recebeu calor de ferro. O corpo de cobre permaneceu com a mesma temperatura, o corpo de cobre diminuiu sua temperatura. Resposta. 3 corpos em contato isolados termicamente. O ferro e o alumínio aumentaram suas temperaturas. Então, obrigatoriamente, quem foi que cedeu calor para elas? Se esses caras aumentaram a temperatura, é porque esse cara aqui, forneceu calor para eles. Então a temperatura desse subiu e a temperatura desse desceu, até que eles atingissem o equilíbrio térmico. Show? Letra E. Eu achei que ia dar para dar esses 2 slides hoje, mas acho que eu me empolguei demais na aula. Acontece. Mas eu vou só introduzir aqui, tá? Temos 4 minutos ainda. Preciso não, molesta, não? Termometria vai medir, vai estudar os termômetros, né? As escalas termométricas, termo, né? De quente e metro de medir, né? Então, eu vou estudar a medida, né? Na verdade, essa elevação de temperatura, a medida que o corpo perde ou ganha calor, ele faz com que a temperatura se eleve. E quem é que mede a temperatura são os termômetros. Devido a essa variação de temperatura, para verificar a variação de temperatura, eu utilizo os termômetros. Só para lembrar, né, o conceito de temperatura está relacionado com a agitação das moléculas, um corpo mais quente e mais agitadas, um corpo mais frio mais calmas. Eu não posso, por que eu não posso usar a sensação térmica que eu tinha falado lá na frente, né? Aqui tem um exemplo de por que eu não posso utilizar a sensação térmica. Primeiro, eu falei, as mãos elas são mais suscetíveis a uma variação de temperatura, né? Então, elas geralmente estão a temperatura diferente do resto do corpo. Aquele termômetro de pistolinha, algum inteligentão babaca, né, inventou que ele dispara um raio laser mesmo no hipotálamo do dele, né? E aí o cabo fica abestalhado, leso, né? Aquela luzinha que aparece no termômetro é só para o cabo ver onde o cabo está mirando para poder verificar a temperatura animal. Mas o cabo inventou essa história lesa toda, né? Para variar, né? Que o povo hoje tem essas leseiras de inventar as coisas e os outros acreditar. Aí começaram a medir a temperatura no pulso. Eu acabei de falar que essa parte, as mãos, elas estão suscetíveis a uma menor temperatura. Você já viu a temperatura quando os abestalhados levantam, quando olha para o termômetro? Tá 34. Rapaz, eu tô morrendo, velho. O cara vai, bota no pulso, deu 34, 35. Bicho, chama aí o médico, porque eu tô com problema, velho. Você não tá percebendo, não, que eu tô com 35 graus Celsius abestalhado, né? Não, porque o outro disse que mata se botar aqui. Beleza. Aquele termômetro, ele não é preciso em nada, galera. Aquele ali, pelo amor de Deus, não tem precisão nenhuma. Até na cabeça, a nossa cabeça ela é muito quente, muito, muito quente. E a gente perde muito calor, muita atividade na cabeça. A gente perde muito calor pela cabeça. É uma região melhor do que o pulso para você verificar a temperatura. Mas ainda assim, não é das melhores regiões, né? Porque eu perco muito calor. E aí, no pulso, você não vale, né, velho? Você perde muito calor, a mão é fria, então o pulso já está próximo da mão, a temperatura já tem muita variação também. E esse experimento, só para finalizar, de sensação térmica, é fantástico. Você bota a mão no recipiente com água quente
e bota a mão em um recipiente com água fria. Né? Você bota pedrinhas de gelo aqui. Olha que legal. Deixa um tempinho a sua mão na fria e a sua mão na quente. Isso aqui é a temperatura do seu corpo, mais ou menos, né? A sua mão que está no recipiente quente está ganhando calor da água. A sua mão que está no recipiente frio está perdendo calor para a água, né? Então, essa mão está perdendo calor, essa mão está ganhando calor. Então, essa mão vai ficar quente, essa mão vai ficar fria. Aí você pega uma água morna na torneira normal e bota as duas mãos na água morna. Qual é o legal? A sua mão que está fria vai entrar numa temperatura maior. Então, a sua mão que está fria vai começar a ganhar calor dessa água que tá morna. E a sua mão que está quente está entrando numa água de temperatura menor, vai começar a perder calor para a água. Então, a sua mão que está quente perde calor, a sua mão que está fria ganha calor. Logo, você vai ter sensações trocadas. A sua mão que está fria vai ficar quente e a sua mão que está quente vai ficar fria. Ou seja, não dá para você utilizar a sensação térmica nesse momento para dizer qual é a temperatura daquela água morna ali, se ela está numa temperatura maior ou menor, né? Porque as sensações mudam, isso é fantástico. Esse experimento é fantástico. Então aqui, ó, a água está muito fria, né? A mãe vai lá, bota água quente. Agora está muito quente. Ela vai lá, bota água fria. Agora está muito fria. Agora está muito funda. Né? Fica nessa troca, desse bota água aqui, bota água ali. Então, sensação térmica não pode ser utilizada para medir temperaturas. Nós vamos parar aqui no termoscópio. Em sexta-feira, a gente dá continuidade nisso. Segundo vó, eu ia morrer se fizesse isso. Mas realmente é uma sensação térmica, né, Ana Beatriz? As nossas vozes, elas estão certas, né, em certo ponto. Não, quanto aconteceu muito com minha mãe, a gente tá lá na cidade e quando entrava era muito na C&A, porque a gente tava, a C&A, a primeira loja grande que a gente via, e quando a gente entrava na C&A com ar-condicionado, então a gente vinha muito quente, né? Muito quente lá fora, temperatura alta, e quando entrava na C&A, que a temperatura era baixa, a manhã passava mal. Na verdade, dava um choque térmico, né? E ela ficava tonta toda vez. Ela sabia que tem alguma coisa ruim na C&A. Eu disse, não, mas é o choque térmico, né? Vem uma temperatura muito alta e entra numa região de temperatura muito baixa, e aí dá esse choque térmico no corpo, né? Inclusive, a dona da escola que eu estudei, ela teve um AVC, né? Ela tinha paralisia facial, devido estava fazendo serviço na escola e o corpo quente, para lá e para cá, um calor danado, e ela abriu água gelada e jogou no rosto, né? E aí teria dado um choque térmico. Eu não acredito que tenha sido só relacionado a isso, né? Mas diversos outros fatores contribuíram. Mas pode ter sido gatilho, né? Então, de fato, não é legal você chegar suado e abrir a porta da geladeira. Você pode ter um choque térmico. Perfeito, Ana Beatriz, porque o corpo fica muito quente. De verdade, né? Passar roupa realmente é uma temperatura muito alta. Então, tem que esperar um pouquinho, esfriar, né? É legal, tá? Não necessariamente, não obrigatoriamente você vai passar mal, vai ter um derrame, vai desmaiar por conta dessa diferença de temperatura brusca. Mas se é uma pessoa que já está suscetível a ter algum problema do tipo, tá? É uma pessoa que já está no limite, tá entendendo, do corpo para ter um AVC, já está no limite do corpo para passar mal por algum outro motivo, essa pessoa já está nessa situação mais suscetível, é só um gatilho para a pessoa ter uma coisa, algum problema, entende? Não estou dizendo que você vai ter problema se você abrir a porta da geladeira. Mas se você já está no limite ali para passar mal, é o gatilho que vai fazer você passar mal. Tá entendendo? Beleza, galera? Nada. Fique tranquilo. Pois então, o que nós tínhamos para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e até sexta-feira. Ave Maria.
Tchau. Até mais.